Foi. Agora foi. Ótimo. Então, nós estamos seguindo aqui com o nosso norte, com a nossa referência, que é o Salmo 127, 4 e 5, onde o Senhor fala que, como flechas na mão do guerreiro, são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, e não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Então, esse é o texto áureo desse nosso encontro aqui, ao longo desses 3 dias. Hoje nós vamos tratar sobre o caminho para formar filhos confiantes. Existe uma estrada, existe um caminho, existe um norte, existe uma jornada onde a gente pode seguir, caminhar. Existem algumas coisas que a gente ouve nas famílias que muitas vezes são mitos. Por exemplo, eu não quero ouvir conselho de ninguém, porque cada família é uma família. Cada família tem um jeito de ser. Cada pai cria seus filhos de maneira diferente. O que funciona em um lugar não funciona no outro. E eu digo para você que essa ideia, ela, ao invés de ajudar, ela atrapalha no desenvolvimento das famílias. Essa ideia de que eu não preciso ter ninguém como exemplo para cuidar dos meus filhos. Eu não preciso ter ninguém como exemplo para ser um pai melhor, ou um pai abundante. Eu não preciso ter ninguém como exemplo para ser uma mãe abundante. Um outro mito é: eu não quero que a minha família seja uma referência para ninguém. Eu só quero viver a minha vida em família. Não quero servir de modelo, não quero servir de exemplo para ninguém. É outro mito, porque é impossível existir uma família que ela não sirva de exemplo, seja para o bem ou seja para o mal. A nossa casa sempre vai servir de exemplo. A conduta de um pai sempre vai servir de exemplo. A conduta de uma mãe sempre vai servir de exemplo, de uma avó, de um tio, de um cuidador. Nós não estamos numa ilha. Seremos sempre modelo de alguma coisa, para o bem ou para o mal. Então é um mito, é um engano acreditar que a nossa família não serve de modelo para ninguém. É um engano acreditar que a minha criação com o meu filho Samuel não vai seguir de referência para ninguém. Isso é um engano, porque vai servir sim. Sempre terá alguém nos observando, ou observando para o bem, ou observando para o mal. Queira Deus que a nossa referência, o nosso modelo seja sempre para o bem. A nossa forma de conduzir os filhos seja inspiradora, seja de fato de estímulo para os outros. Então, esse pensamento existe muito nas famílias, de que não é necessário aprender nada, e também não é necessário ensinar nada para ninguém, porque nós não vivemos numa ilha deserta, vivemos num mundo onde nós somos influência, e nós estamos influenciando o tempo todo. Agora, como é que funciona esse caminho? Então, o caminho passa por uma proposta. Alguém pode dizer: ah, José Rodrigues e Geisa, mas isso que vocês estão falando aí serviu para vocês e para outros. Não necessariamente serve para minha casa. A forma como vocês educam o filho de vocês serve para vocês. São pensamentos enganosos,
Porque existem princípios que regem a vida em abundância. Princípios que regem a construção de filhos confiantes, desde o ventre até a sua idade adulta, como nós vimos aqui ontem e ontem, na palestra 1 e na palestra 2. E você que está assistindo agora online, você pode voltar, que tem um vídeo aqui no canal sobre a palestra 1 e a palestra 2, para você não ficar com esse quebra-cabeça desencaixado. Então depois você volta e assiste a palestra 1 e a 2. Então o que acontece? São enganos que quando a gente olha, a gente pensa assim, funciona para ele, para ela, que é assim, assim, assim. Funciona para ele e para ela, que tem isso, isso e isso. São enganos que a gente produz. Por quê? Porque o que a gente traz aqui sobre pais abundantes e filhos confiantes são princípios. Então, quando o Senhor nos orienta na sua palavra assim, que o pai guie o filho no caminho onde ele deve andar, para quando ele se tornar velho, não se desvie. Quer dizer que isso funciona só para um tipo de família ou para outro tipo de família? Não, é um princípio, funciona para todos. Então não é que funciona para Rodrigo e Geza. A gente traz aqui um compilado à luz da palavra de Deus e na observação do mundo de princípios que ajudam você na sua casa. Ok? Que caminho é esse? Esse caminho que eu trago para você hoje tem 4 etapas. 4. A primeira etapa, ela se baseia na vida devocional. A vida devocional hoje tem se tornado tão importante que famílias cheias de recursos têm se destruído. Pais cheios de condições materiais para os filhos têm perdido a mão, têm perdido o foco, estão inclusive perdidos, como nós falamos na palestra de quinta-feira, na primeira palestra. Os pais voando, lembram da imagem dos pais voando? Perdidos. Então, não tem a ver com ter muito recurso, ter pouco recurso. Não tem a ver com onde nasceu. Não tem a ver com a sua origem, com a sua cor, raça ou até mesmo formação. É um princípio. Então, muitas famílias têm se destruído porque a vida devocional é inexistente. Falta Deus dentro de casa. Quantas famílias vocês não conhecem e não os veem, que estão completamente perdidas ou até mesmo desfaceladas, porque falta Deus dentro de casa, nos relacionamentos, na estrutura familiar. Então, ter uma vida devocional é a primeira parada nesse caminho rumo a ser um pai inspirador e ter um filho confiante. Quer de fato chegar a esse norte, esse destino de formar filhos confiantes? Tenha vida devocional e trabalhe para que os filhos também tenham vida devocional. Lá em casa, Samuel, a gente procura se preocupar se ele tem prazer na palavra, se ele tem prazer em estar na igreja, se ele tem prazer em ouvir a mensagem do Evangelho, se ele tem prazer em ouvir falar sobre Deus, em sentir o Espírito Santo, se ele tem prazer em parar para meditar na palavra. Nós, a cada terça-feira, a cada 15 dias, nós temos um grupo familiar lá em casa. E ao longo desse tempo, esse grupo familiar começou em 2019. E recebemos famílias da igreja e amigos para fazer um momento devocional.
Um grupo familiar onde a gente medita, louva e ora. E ao longo do tempo, Samuel, nosso filho, foi desenvolvendo um prazer tão grande em receber pessoas em casa para a vida devocional, nesse GF, nesse grupo familiar, que hoje ele fica ansioso para chegar o dia. É ele que varre a sala, é ele que arruma as cadeiras, é ele que separa as Bíblias para dar para os irmãos que chegam, é ele que pega as apostilhas do louvor, ele é que organiza a casa para receber o grupo da igreja. E isso brotou nele naturalmente. Por quê? Porque a vida devocional faz parte da sua rotina. Então os pais têm que alimentar nos filhos o desejo de ter a igreja dentro deles. E aí o que eu vou falar aqui, de primeiro momento, eu já vou alertar você, tá? O que eu vou falar aqui, de primeiro momento, pode lhe causar estranheza, mas eu vou explicar, não se preocupe. Mais importante do que criar filho na igreja, é criar a igreja dentro do filho. Então deixa eu explicar para você. O mundo do crime lá fora está cheio de Samuel, está cheio de Gabriel, está cheio de Lucas, Mateus, Marcos, José, João, Abraão, Isaac. O mundo do pecado, do erro, do engano, está cheio de filho de crente. Se a gente for fazer uma experiência de visitar uma penitenciária, um presídio, vocês vão ver, está lotado de Mateus, de José, de Samuel, de Gabriel, de Eliseu, de Lucas, de João, de Paulo, de Pedro. Crianças que tiveram seus nomes escolhidos de personagens da Bíblia. Muitos deles até criados na igreja, educados na igreja pelos pais, mas por algum motivo se perderam por esse mundo. Então está cheio de nome bíblico no mundo perdido. Por que isso acontece? Porque há uma diferença entre nós criarmos filhos na igreja e criarmos a igreja nos filhos. Quando é que a gente cria filho na igreja? Quando ele vai para a igreja somente como ele vai para a escola, para cumprir um calendário, para cumprir uma agenda, para cumprir uma rotina. Por que que eu vou para a igreja? Porque domingo tem culto, porque quarta tem culto, porque tal dia tem um encontro das crianças, tal dia tem um encontro dos jovens. Vejam, virou um calendário que o filho tem que cumprir, e não um desejo natural que brota dele por ter a devocional. Então, muito mais importante, se a gente fosse, claro que é importante os filhos na igreja, mas que também a igreja esteja dentro dele. Sabe por quê? Porque quando ele for para o mundo, ele precisa ser confiante na fé. Agora há pouco, o Ministério Infantil cantou uma música muito animada de Aline Barros, e que tem uma frase assim: você pode ser o que quiser, use a sua fé. Sim ou não? Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Então, para que a gente tenha filhos que vá para o mundo e eles tenham confiança de continuarem sendo firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, é preciso que a igreja esteja dentro dele, o devocional esteja dentro deles. Compreendem? Então, esse é um princípio. Agora,
somos o quê? Somos a igreja que o nosso filho visita quando não estamos na igreja. Pais são a Bíblia que o filho precisa ler. O que eu quero dizer com isso? Quando o nosso filho sai do ambiente eclesiástico da igreja, ele consegue ver na vida da mãe, na vida do pai, na vida da avó e do cuidador dele, a igreja ou não? Ou ali a nossa vida como pais ou cuidadores é somente dentro das quatro paredes da igreja. Ou seja, os filhos só veem Cristo em nós quando a gente entra na igreja. Mas quando a gente sai, será que de bebê a adulto, os nossos filhos veem de fato a fé, a comunhão, o louvor e a adoração quando está em casa? Também? Então, os pais precisam ser a igreja que o filho precisa ver. Segundo, para que essa vida devocional nos filhos seja genuína e autêntica, os filhos precisam ver que quem cuida deles é a Bíblia que ele lê. Ou seja, o exemplo do meu pai, da minha mãe, da minha avó, da minha tia é coerente com a Bíblia que eu leio. Então, se o filho cresce lendo uma coisa na palavra de Deus e vendo um pai e uma mãe diferente dentro de casa, a cabeça dele vai dizer: eu não estou entendendo. O cérebro límbico dele, o inconsciente dele vai dizer: existe incoerência entre o que o meu pai pede para eu viver e aquilo que ele mesmo vive. Então, a vida devocional dos filhos depende demais do exemplo que nós somos fora do ambiente da igreja. Mas aí precisamos compreender esse princípio e trabalhar para que nós, como os pais abundantes, possamos ser a igreja e a Bíblia que o nosso filho lê. Amém? Depois desse caminho dos filhos agora estarem compreendendo a vida devocional como importante e tendo prazer no Senhor, a segunda parada desse caminho rumo a ter filho confiante é que exista dentro de casa saúde emocional. Hoje, os consultórios de terapia ocupacional, os consultórios de psicologia da família, os consultórios de psiquiatria estão lotados de filhos e pais que vivem uma situação contínua de doença emocional. Seja ódio, raiva, rancor um do outro, seja transtorno da ansiedade, seja síndrome do pânico, seja algum tipo de déficit de atenção, algum tipo de decepção dentro de casa, falha e falta da comunicação. Então, a doença emocional não é um caminho que leva a ter filho confiante. Esses dias, Geisa e eu estávamos em casa e recebemos um pedido da nossa terapeuta. Eu tenho uma terapeuta já há um tempo, Geisa também, ela já tem quase 90 anos. Ela já é psicóloga há quase 50 anos. E a nossa terapeuta chegou para a gente, ela trabalha com famílias há mais de 40 anos. E ela sabe que nós, Geisa e eu, cuidamos e mentoramos casais e famílias. Daí então, ela chegou e disse: Geisa, conversa com um casal cuja filha eu trato do consultório. Então, hoje, um dos exemplos na sociedade hoje é
filhos precisando de terapia, filhos precisando de tratamento emocional fora de casa, pais precisando de cuidado emocional, porque a família em geral está doente emocionalmente, com os desequilíbrios dos mais diversos possíveis. Então, buscar saúde emocional faz com que os pais se tornem abundantes, os filhos se tornam confiantes. Eu não conheço um ser humano confiante que tenha doença, algum problema ou transtorno de ordem emocional. É a base para que ele seja confiante, saúde emocional. E você e eu sabemos quantas famílias existem com esse desequilíbrio emocional. Então a gente tem que dormir e acordar zelando pela saúde emocional do lar e a saúde emocional dos filhos. E dentro disso aqui eu quero dar um recado para os homens. Te prepara porque vai ser um pouco duro, tá? Então não me leve a mal. Quando você conversa ou entrevista 9 de cada 10 terapeutas, psicólogos, psiquiatras da família, que cuidam da família, eles são unânimes em dizer, de todos os problemas que acontecem na relação entre pais e filhos, são todos unânimes em dizer, existe um pivô nas histórias de problemas entre pais e filhos. O nome desse pivô chama-se pai ou marido. O homem, em geral, ele pode não ser culpado por tudo, mas ele é o grande responsável em grande maioria das coisas que acontecem para formar filhos que não são confiantes. É o pai e o marido. Estava eu em 2018 em um evento em São Paulo, na Expo Center Norte, um evento que tinha 30 mil pessoas, 3 mil pessoas, 6 mil pessoas, desculpem. E aí, o palestrante faz uma pergunta para a plenária: quem aqui tem um problema emocional, um problema de rancor ou de relacionamento com a sua mãe? Estava falando com adultos em geral. Cerca de 25% da plateia de 6 mil pessoas levantaram a mão. Aí ele fez a segunda pergunta: quem aqui tem um problema de ordem emocional de relacionamento com o pai? Ou já teve? Levanta a mão. Pasmem, mais de 90% da plenária levantou a mão. Ou seja, provou as estatísticas dos consultórios de terapia. Daí eu disse, eu não me sinto satisfeito, vou para a Bíblia. E olhando as histórias de Gênesis a Apocalipse, de Adão até João lá em Apocalipse, dos problemas de ordem na família, ou derrota que aconteceu ali no seio familiar, quando a gente olha o contexto familiar daquela casa, a gente vê o homem como esse pivô. Pode ler a Bíblia, pega as histórias das famílias da Bíblia, você vai ver. E as histórias de sucesso? E as histórias que deram certo? Também. Se a gente for ver as histórias de homens e mulheres da Bíblia que deram certo, por trás tem um homem que foi o pivô da abundância. Então o homem tem um papel fundamental dentro de casa, ou para destruir ou para construir. Claro que a mulher também tem, mas eu estou falando, gente, do pivô dessa história toda. Então saúde emocional é fundamental. E os homens, os maridos, os pais devem tomar atenção para o seu papel, porque ele pode ser agente de crescimento ou agente de derrota.
de abundância ou de escassez, de filhos confiantes ou de filhos medrosos. Então nós temos uma responsabilidade muito grande. O terceiro caminho junto a esse projeto é ter mentores. Nesse caminho junto a filhos inspiradores e confiantes é ter mentores. A nossa cultura, veja se não é, olha só, a nossa cultura é uma cultura onde nós fomos educados somente para ter professores, mas não mentores. Tem países do mundo afora que a cultura da criação do filho é o quê? Ter professores e mentores. Qual a diferença de um professor para um mentor? O professor passa conhecimento. E o mentor? O mentor, ele ensina o caminho. Por isso que o provérbio diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar. Porque isso é papel de mentoria. Mentoria é alguém que já passou por aquele caminho, pegar na sua mão e dizer: olha, vai por aqui, tem um atalho, tem um obstáculo aqui, você pode cair ali, pula, faz isso e aquilo. Porque ele já passou por aquele caminho. A nossa cultura no Brasil não é de ter mentores. A gente tem só a cultura de ter professores. Nada de mal com os professores, mas eu estou separando os papéis. Existem coisas na vida que a gente vai precisar de professores, mas vai ter coisas na vida que a gente vai precisar de mentoria. Pessoas que já passaram por aquilo que a gente está passando, ou tem um conhecimento acima da média sobre aquilo, e que pode nos ajudar às vezes com uma frase, crack. Ontem mesmo tinha uma mãe aqui na palestra 2, na palestra de ontem, que chegou para a gente e relatou no final da palestra uma situação entre um pai e uma filha da família. E ela chegou para a gente e disse: Rodrigo, interessante, né? Uma frase ontem de um dos pilares da palestra fez eu entender algo tão óbvio para mim que eu não estava enxergando. Mudou a chave aqui, fez tract. Eu disse: meu Deus, como é que eu não tinha visto isso antes lá em casa? Tão simples. Mas por que foi, entre aspas, tão simples? Mentor. Então o professor às vezes precisa de 1 ano para ensinar um conhecimento, 6 meses para ensinar um conhecimento. Um mentor às vezes ele precisa de ouvir e dar uma palavra, uma frase, e a chave faz tract, e a pessoa desenrola e segue o caminho dela. A gente precisa de mentores na vida espiritual, na vida financeira, na vida profissional, na vida familiar. A nossa cultura é de pais e mães fazerem tudo da sua própria cabeça, achando que não precisa de mentoria. É a nossa cultura. Então, e o nosso mentor, ele pode ser pago, ou seja, pessoas pagam para ter um mentor em alguma área, ou esse mentor pode ser alguém que você acompanha ele no que ele ensina, no que ele expressa, no que ele ajuda, ou pode ser alguém que você só observa de longe e se espelha no que ele pensa, no que ele faz, nas ideias. Então tem esses 3 tipos. Você pode ter os 3 em todas as áreas da vida. Então, por exemplo, Samuel tem, quando ele quer tirar uma dúvida do campo da Bíblia, o primeiro mentor que ele busca sou eu e Geisa. Então tem uma responsabilidade, que é ser pregador para o meu filho, profeta e mentor espiritual do meu filho.
Ele também tem o pastor Carlos Prado. Ele também tem os pregadores da igreja. Ele também tem o ministério infantil. Ele tem uma coletânea de mentores que ajudam ele no aspecto espiritual. Mas quando ele quer algo na vida da natação, que ele é atleta de natação, eu tive que aproximar ele de mentores que vão ajudar ele a corrigir, a orientar. Então, todas as vezes que ele quer algo, eu digo, procure alguém que possa te mentorar. Essa é uma cultura que o Brasil não tem. Mas filhos confiantes têm mentorias. E os pais precisam aprender a estimular os filhos a procurar ajuda. Filho, vai fazer isso para a sua vida? Procura um mentor. Procura uma pessoa que pode te ajudar. Se aproxima de alguém que pode contribuir para você nessa sua área. Estimular o filho a procurar mentores. E os pais também precisam também ter seus mentores. Eu tenho um mentor para empresa, eu tenho um mentor para o marketing, eu tenho um mentor de palestras, Geisa tem mentores. Então Samuel vê quem são os mentores dos pais deles. E ele vai procurar mentores na vida dele. Ok? Então é importante os filhos terem mentores. Quarto passo, construir projetos de vida. Quando seu filho olha o quadro da vida dele, com todos os projetos de vida, pessoal, profissional, acadêmica, espiritual, o que é que ele vê? Qual é o mapa? Qual é a jornada? Então, é muito importante pais abundantes estimularem o quê? Que os filhos tenham projetos de vida. Pai, eu quero ser jogador de futebol. Mãe, eu quero ser bailarina. Certo, filho, certo, filha. Vamos construir um projeto para isso. Eu quero ser professor, eu quero ser professora, eu quero ser pastor, eu quero ser palestrante. Qual é o teu projeto para isso? O passo a passo, a rota, o caminho para chegar lá. A gente falou na palestra anterior, na palestra 2, que ninguém sonha o que nunca viu. E sonhos sem projetos são meros desejos. Olha que interessante. Sonhos sem projetos são meros desejos. Os filhos precisam ter projetos em todas as áreas da vida dele. Quero ser um empresário. Comece o seu projeto. Que caminho você vai seguir? Quem vai lhe ajudar a chegar lá? Quantos pais criam os filhos e eles só vão pensar num projeto de vida quando forem estudar para a faculdade? Não, um filho criança precisa ter um projeto. Eu quero desenhar uma casa. Como é que você vai fazer? Em que papel você vai desenhar? Com que lápis você vai desenhar? Com que cor você vai usar? Você vai desenhar no chão ou na mesa? É preciso um projeto. Quando a gente estimula os filhos a desenvolverem projetos, eles se tornam mais confiantes a realizar aquele projeto. Eles não podem viver a vida só dormindo, comendo, indo para casa, indo para a escola, fazendo prova e passa 1 ano, 2 anos, 3 anos e assim vai. Não! Ele tem que ter projetos. Samuel lá em casa tem projeto para ajudar as crianças carentes, projeto Amigos. Todo ano ele arrecada com os amigos dele, faz um movimento onde ele arrecada brinquedos para doar no Dia das Crianças. O último ano foi mais de 500 brinquedos. É um projeto. Ele tem projeto no esporte. Ele tem projeto na igreja. Ele tem projeto para ganhar dinheiro. Já com 11 anos, ele vende picolé para os vizinhos. Então, Geisa faz picolé de saquinho e ele é o vendedor. Ele é que entrega, ele é que organiza, ele é que passa troco, ele é que atende os clientes.
é um projeto de ganhar dinheiro, tem um projeto de devocional, tem um projeto de ajudar as pessoas, tem um projeto de ser atleta, tem um projeto na escola. Gente, a vida que avança, ela é carregada de projetos. Filho não pode ser criado sem projeto. Um jovem ontem me encontrou, não, estou estagiando, estou ganhando tanto, não sei o que lá. Aí eu fiquei escutando, né? Aí diz assim, não, eu estou ganhando tanto, aí eu estou trabalhando tal hora, largo tal hora, vou não sei o que, porque não deu tempo de eu fazer a pergunta para ele. Mas a pergunta que eu queria fazer para ele é assim, certo, mas qual é o teu projeto com isso aqui, com isso aí? Porque tem que ter significado o que você faz, ok? É um projeto, a gente tem que transformar projetos, sonhos em projetos. O filho tem que olhar a parede do quarto e pensar, que projeto eu estou desenhando para a minha vida? Para isso não precisa de ser rico, não precisa ter dinheiro, não, é apenas entender o princípio e executar, tá? Pais que têm metas produzem filhos que têm metas. É difícil o filho ter objetivo, é difícil o filho ter meta, é difícil o filho ter projeto, se ele não vê isso na vida dos pais. É aquilo que a gente falou, a gente precisa ser o modelo, a referência e o exemplo. Salmo 32:8 tem uma mensagem muito interessante dentro dessa história. O Salmo 32:8 diz, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que tu deves seguir, e debaixo dos meus olhos te darei conselhos. Tem 3 verbos nesse salmo que a gente precisa passar para os filhos. Primeiro, instruir-te-ei, ou seja, Deus quer nos instruir, Deus deseja que a gente seja instruído. Segundo verbo, ensinarei, Deus deseja que a gente seja ensinado, e que os filhos sejam ensinados. E o terceiro verbo é, darei conselhos, né? Darei conselho. Instruir, ensinar e aconselhar. Então a base também para os filhos confiantes é a instrução, o ensino e o conselho. Quem dá instrução, ensino e conselho? Mentores, os projetos, as metas. Então, se o filho quer seguir Salmo 32:8, ele tem que ter instrução, ensino e conselhos. Ah, mas meu filho não gosta de instrução, meu filho não gosta de receber conselho, meu filho não gosta de aprender com quem sabe mais. Ele fica de cara amarrada, ele não gosta, ele quer viver a vida dele. Vou te mandar um recado, se ele tem esse perfil, dificilmente ele vai conseguir alguma coisa na vida. Eu não conheço ninguém que conseguiu coisa grande na vida sem ser humilde para ser instruído, ser ensinado e receber conselho. Eu não conheço. Se alguém me apresentar, nem na Bíblia existe. Deus abomina quem não gosta de conselho, de instrução e de ensino. Então, filhos confiantes aprendem e escutam conselhos. Queria que Jesus desse uma palavra aqui sobre o seguinte. Agora é com vocês, pais. Remédio comprado e esquecido no armário não faz efeito. Qual a minha proposta agora? É que você seja inspirado a colocar em prática. Hein, Geisa? É muito comum quando a gente vê famílias e pais que recebem uma orientação, recebem um estímulo, recebem um conhecimento, fazem o quê? Pega, abre a gaveta e coloca lá dentro e esquece. Anota no papel e bota de lado. Remédio comprado e esquecido no armário não faz efeito. Tem que colocar em prática, tem que usar. Então, que esses encontros aqui na EBF
tenha sido uma oportunidade para você despertar em algo que você pode aplicar já de imediato. Você pode aplicar hoje com seus filhos e com a sua própria vida, né? Isso mesmo. E a gente tem que ter, além do remédio que a gente já tem, como é que a gente vai aplicar, Geisa? A gente pode explorar mais a questão que a gente vê muito que está problema na família, né? É a questão do diálogo. Você tem que exercitar o diálogo na sua família. Você tem que exercitar a questão de escutar o seu filho. Como é que você quer entendê-lo se você não escuta o seu filho? O seu filho é puramente aquele que você dá ordem, manda ele fazer uma coisa, manda ele fazer outra, aí ele vai de cara emburrado. Escuta o teu filho? Escuta mais, usa um tempo de qualidade com o teu filho para entender ele melhor. É a nossa falha, gente. É o diálogo, é o acordo. Se a gente trabalha o acordo como marido e mulher, a gente não trabalha? Nós como mulheres, eles como homens, não existe um acordo para a gente conviver bem. A gente tem que ter o acordo também com nossos filhos. Mas para a gente ter o acordo, a gente tem que escutar. A gente tem que escutar para saber direcionar. Dentro de uma forma mais geral da família, o que está pecando é a questão do diálogo. A gente não consegue dialogar. Então, como é que a gente vai dar o conselho? Como é que a gente vai ensinar se a gente não exercita essa questão? Né? Então, a gente agora quer que você coloque em prática. Quer que você coloque tudo que você aprendeu aqui na sua casa com seus filhos, para que seus filhos sejam confiantes. E para a gente dar disciplina, educação, ordem, orientação, qualquer coisa que seja o nosso papel, a gente não pode fazer de uma maneira que seja usando autoridade, né? Autoritarismo, certo? A gente tem que ter autoridade e não usar o autoritarismo. E o filho, ele tem que entender o papel dele como filho também, de nos respeitar, de atender e de escutar. É isso. E o que Jesus falou é muito importante nesse aspecto. E sempre perguntar para o filho a frase: o que é que você vai fazer com o que você aprendeu? Então, quando, por exemplo, Samuel chega da escola, há algum tempo eu tenho esse hábito de perguntar para ele. Até quando ele sai, por exemplo, da igreja, ou da escola dominical, ou do culto das crianças, a pergunta que eu faço é: o que você aprendeu hoje? Aí ele conta: foi isso, 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 isso. Aí eu pergunto: e o que você vai fazer com o que você aprendeu? Então, a nossa vida tem que ser pautada naquilo que a gente faz, daquilo que a gente aprende. Então, os pais hoje têm uma responsabilidade. Eu aprendi sobre pais abundantes e filhos confiantes. Aí a pergunta é: o que você vai fazer? O que você vai fazer com aquilo que você aprendeu? Porque tem 3 caminhos. O primeiro caminho é: foi legal, passei meu tempo, enquanto estava esperando ali, estava participando da palestra, enquanto passava o tempo. E aí, não estava fazendo nada mesmo, fui lá e escutei. Essa é uma opção. A segunda opção é: não, eu vou pegar tudo que eu aprendi e vou arquivar, para quando for um dia que eu precisar, eu vou lá e coloco em prática. Mas a nossa proposta para você é a terceira opção: eu vou colocar em prática hoje alguma coisa do que eu aprendi. Porque remédio comprado, esquecido no armário, ele não faz efeito. Ele tem que começar a fazer efeito na minha vida. Então, os pais são assim e os filhos também precisam ser assim. E esse diálogo, né? Isso mesmo. Aí eu queria que vocês parassem e analisassem.
Geisa, Rodrigo, será que meus filhos são confiantes? Qual é a parte que o meu filho não é confiante? Analisem. Só que tem alguns pontos que é você, como pai, que tem a responsabilidade de dar confiança a seus filhos. É você como um pai. Exemplo, o nosso filho, o ano passado, a gente deixou ele ir para o inglês sozinho. Ele atravessa uma avenida e anda 2 quarteirões. O primeiro dia eu fiquei, ai meu Deus, não sei o que, eu não vou deixar. Eu fiquei morrendo de medo. Aí deixei ele numa esquina, só que eu fiquei olhando na rua, só que quando ele dobra, você não vê mais ele anda para chegar no inglês. E aí o segundo dia, eu deixei novamente ele. Só que tem um detalhe muito importante. A gente sabe do perigo? Sabe. A gente sabe da violência? Sabe. Só que você tem que ensinar o seu filho a ser confiante para estar na rua também. Você não tem que ensinar, você tem que ensinar o seu filho, olha, preste atenção, fique ligado. O seu filho não pode ser bobinho, não. Você tem que dar confiança a ele, mas ele não pode ser bobinho. Preste atenção. Se vier, não ande devagar, não ande olhando para o chão, olhe para frente, fique ligado. Então, a gente tem que instruir os nossos filhos também para o mundo. Como é que a gente vai criar os nossos filhos para ele estar dentro da nossa casa, debaixo das nossas asas, o tempo todo? Então, hoje, ele vai. O ano passado, a gente deixava ele na esquina. Hoje, ele vai e volta sem problema nenhum. Vai, atravessa a faixa, atravessa o sinal. E ele vai, a gente dá confiança a ele. Mas a gente orienta para ele não ser bobinho. Hoje tem criança de 15, 16 anos que não sabe nem o que é ônibus, porque tem medo. Então a gente não deve, é perigoso, mas a gente coloca nossos filhos na mão de Deus, que Ele vai proteger, e a gente orienta para que esse filho seja realmente confiante. E a gente tem que acabar agora com os medos dos nossos filhos. A gente tem que acabar agora com os problemas que ele tem na escola de relacionamento. É agora. A gente não pode postergar. Tem criança que tem medo do escuro. Acaba com isso. Tem criança que usa chupeta com 5, 6 anos de idade. Acaba com isso. Tem criança que usa mamadeira para tomar leite com 6, 7 anos. Acaba com isso. Tem criança de 30 anos que tem medo de sair do colo da mamãe. Tem criança, tem mães que hoje o filho é casado e ela vai lavar roupa do filho. Por que isso? Vamos parar de estar postergando algo que a gente pode resolver agora, dando confiança ao nosso filho para ele seguir o seu caminho. É isso, e é em qualquer idade. Pode ser uma criança de 10 anos ou uma criança de 40. Eu conheço crianças de 40 anos que não conseguem casar porque não são confiantes. Por quê? Porque o pai e a mãe faz questão de ainda ajudar eles a pegar na mão para fazer tudo. Então, é essa a dinâmica, gente. Mas, lembrando, remédio comprado e esquecido no armário não faz efeito. Esse caminho precisa ser trilhado. Essa jornada precisa ser trilhada, que é a construção de uma vida devocional, a construção de uma saúde mental, a construção do processo de ter mentores e a capacidade de construir projetos na vida. Esses 4 princípios desse mapa, desse caminho rumo à construção de filhos confiantes, vai ser fundamental. É o desejo meu e de Geisa que essa mensagem fique nos vossos corações, que vocês sejam muito mais do que ouvintes, mas principalmente praticantes desse ensino, e que a vossa família seja liberta de muitos mitos
ideias, neuroses que a gente constrói como pais e que só atrapalham o processo de confiança dos nossos filhos. Então que Deus possa enriquecê-los, abençoá-los e de fato fazer com que a casa de vocês seja uma casa inspiradora e formadora de crianças e filhos confiantes, independente da idade que eles tenham. Amém? Se você quer reassistir a palestra do primeiro dia e do segundo dia, no canal da igreja tem o vídeo do primeiro e do segundo dia. Esse também está sendo transmitido. Vou passar para a igreja depois o resumo de toda a palestra, também em vídeo. E as imagens da palestra também vou disponibilizar através da lista de transmissão do WhatsApp da igreja. E se qualquer família, né, Rodrigo, precisar de apoio, precisar de suporte, tanto na área de matrimonial, como na área da criação dos filhos, nós estamos à disposição para poder ajudar vocês também. A gente pode levar você até a beira do rio, mas a gente não pode forçar você a beber água. Essa decisão é sua. Então, Geisa e eu estamos disponíveis à igreja, estamos conduzindo o Ministério de Famílias, mesmo não estando na direção do Ministério de Família no altar hoje, mas estamos sempre apostos para contribuir com o crescimento das famílias e dos casais. Hoje foi com o projeto do Ministério Infantil aqui na EBF, já a segunda edição. Depois pode ser com outro ministério, mas independente de qualquer coisa, pode nos procurar, né, Geisa? E teremos o prazer imenso de colaborar com a abundância da sua casa, com a bênção do seu lar, através dos pais e dos filhos. Vamos se colocar de pé para a gente orar. Coloque seus filhos, seus netos, sobrinhos, até os vizinhos que têm filhos. Isso. Vamos colocar todas as crianças, adolescentes, jovens e adultos na nossa oração. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse momento de estarmos aqui, mais um dia da nossa EBF, trazendo esse tema de abundância e de confiança na vida dos filhos. Filhos confiantes precisam da tua presença, de uma vida devocional. Filhos confiantes precisam da saúde emocional. Filhos confiantes de ter mentores e de construir projetos de vida. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. E que não fique aqui, que a gente coloque sempre em prática, em execução, tudo aquilo que a gente aprendeu. E que a gente possa ensinar nossos filhos também a executar aquilo que eles aprendem. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça. Ser conosco, nos leva em paz para nossa casa. Que o teu Espírito Santo esteja sempre conosco. Que tua mão poderosa esteja sempre a nos guiar. Que possamos sempre desejar ouvir o teu maravilhoso conselho. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém.